Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos no Brasil e no mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estou agasalhado desse jeito, os paulistanos e quem mora na Grande São Paulo sabe, essa noite fez muito frio, agora temos 9, 10 graus essa hora em São Paulo,
Deixa eu ver, o Cássio vai verificar exatamente, mas a sensação de frio é muito forte. Ó, quanto? 9 graus. Aqui dentro, hein? Não, lá fora, lá fora. Mas aqui dentro não é muito menos, não. Aqui, da onde estamos transmitindo, da minha biblioteca. Olha, o Estadão está noticiando aqui no seu site, dá uma espiada. Terremoto de magnitude 8,8 provoca tsunami na Rússia, Japão e Havaí. E está entre os maiores já registrados. Eu desconheço ainda, o noticiário não está detalhado, quais são os prejuízos, inclusive em vidas humanas, de um tremor com um tsunami desse tamanho. Tremor que levou ondas a 13,4 metros, é o sexto do século. Autoridades russas relataram pessoas com ferimentos leves e prédios danificados. Países emitem alertas e enfrentam retirada de civis. Aí tem uns tópicos. O oceano destruiu tudo. Ilha na África está desaparecendo devido à elevação das águas. Mudanças climáticas são multiplicador de ameaças e podem agravar conflitos globais, diz especialista. 2025 registrou o terceiro mês de junho mais quente da história, aponta Observatório Europeu. E por que o calor está sufocando a Europa e o que isso revela sobre o futuro do planeta? Está aqui, né? Tem alguns vídeos mostrando o terremoto em alguns lugares. 8,8 é um número muito alto. Vamos esperar que as agências informam em detalhes o que possa ser acontecido. Locais atingidos, você vê Rússia, Japão e Havaí, por enquanto, com tsunamis provocados pelo terremoto. O Estadão tem um editorial aqui pesado. Eduardo Bolsonaro deve ser caçado. Tem de ser caçado. Eduardo Bolsonaro tem de ser caçado. E o Estadão traz na primeira página o assunto óbvio mais importante para o Brasil. Estamos a horas da definição do tarifaço, que parece que vem com tudo mesmo. Há algumas esperanças de exceções que apareceram ontem, mas ninguém consegue apostar exatamente no que vai acontecer devido à inconstância do presidente Trump. Existe uma discussão política evidente no Congresso, muita gente opinando, alguns achando que o Lula deveria ligar para o presidente Trump. Deveria ter uma conversa franca e honesta entre os dois, o Lula desmentindo o que ele vê como mentiras, como versões distorcidas apresentadas ao presidente Trump e que levaram ele a essas tresloucadas decisões contra o Brasil, mas tem gente que acha que um telefonema do Lula nessa altura dos acontecimentos pode se transformar num incidente muito grave. Por quê? Basta ver o que o presidente Trump fez com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Zelensky foi recebido e foi humilhado. Ele ainda se equilibrou, conseguiu manter a calma, mas o presidente Trump não teve o menor pudor em humilhar
o presidente da Ucrânia. Então, teme-se que um telefonema do presidente Lula possa provocar um incidente que agrave muito mais a situação. O pessoal está dividido, mas a maioria pensa assim. Outros querem que ele se arrisque, ligue, fale, e ainda há um outro fator humilhante de ele não querer atender. Eu duvido, mas, tratando-se de Trump, tudo pode acontecer. Então, é isso a questão do telefonema que muitos exigem que o presidente Lula faça. Manchete do Estadão, uma luz no fundo do túnel. Estados Unidos podem isentar do tarifaço produtos como café e cacau. Também falou-se em suco de laranja, abacaxi, manga. São produtos que os Estados Unidos não produzem e que teriam enorme dificuldade e talvez a impossibilidade de comprar de outros países, e isso provocaria um descontentamento na população americana que quer consumir esses produtos por um preço razoável. Se você coloca 50% em cima dos preços atuais, é uma catástrofe, você não vai vender nada, né? E as pessoas acabarão, por exemplo, não tomando o seu suco de laranja matinal que o americano tanto gosta. Então, tem alguns produtos, quem disse isso foi o secretário de Comércio secretário de Comércio, está aqui, diz que medida valeria para itens que americanos não produzem. Então, isso foi uma afirmação vaga do secretário de Comércio americano. Produtos que não são cultivados em larga escala nos Estados Unidos, como café, cacau, manga, abacaxi, poderão ser importados com tarifa zero. Poderão, né? Disse ontem o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Roland Lutnick, em entrevista ao canal americano CNBC. Lutnick, que não citou nenhum país exportador que poderia eventualmente ser beneficiado com a isenção da tarifa. Ele não citou, mas, evidentemente, os produtos que ele apresentou são produtos da pauta brasileira de exportação. Por enquanto, há uma expectativa, a gente que acha que, de repente, o presidente Trump pode mudar, e pode mesmo, e a maioria acha que o tarifaço vem, o governo tem obrigação de se preparar e está se preparando o quanto pode. Tem aí algumas providências que a gente desconhece, tomadas para dar alguma proteção às empresas, aos exportadores vítimas desse tarifaço do presidente Trump, né? Esse tarifaço e esses prejuízos têm, claro, a capacidade de reduzir empregos. Não existe um cálculo exato de quantos empregos poderiam ser reduzidos no Brasil. O prejuízo dos plantadores, tem aí frutas nas árvores que vão acabar apodrecendo, porque não tem mercado. Essa história de procurar outros mercados é muito boa, só que você não acha outros mercados de um dia para outro. É uma tarefa que exige muita negociação. Então, essas safras, essas partidas agrícolas que aí estão e não admitem armazenamento, realmente estariam perdidas se sobre elas recaíssem o tarifaço do presidente Trump. É uma situação complicada, são algumas horas
nervosas para a economia e para a política brasileira, né? O prazo que o presidente Trump estabeleceu é dia 1º de agosto. Ele pode adiar, e se ele adia é para propiciar negociações. Até agora, as portas continuam fechadas. Nesse instante, a fotografia é a seguinte: não há canais abertos, escancarados para negociações. Pode estar havendo o ministro do Comércio, vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, disse que estão se processando negociações nos bastidores, mas ninguém sabe exatamente o que isso significa. Pelo correr da carruagem, não significa muito, mas vamos esperar. Qualquer ganho é ganho nessa história. Qualquer ganho não pode ser desprezado. E o Estadão pede a cassação de Eduardo Bolsonaro, né, que, segundo o Estadão, está no exterior prejudicando o Brasil. Está aqui: Eduardo Bolsonaro tem de ser cassado por atuar deliberadamente para prejudicar o Brasil. O deputado não pode continuar como parlamentar. Que a Câmara não repita com ele o erro que cometeu há 25 anos ao deixar impune o pai dele, que é o ex-presidente Bolsonaro. Então, tem aí já o Estadão pedindo com todas as letras, não é uma insinuação. O Estadão considera essa atitude dele passível de cassação. Aí tem um final aqui que volta a tocar no presidente Bolsonaro. Quer ver? Fala no Chiquinho Brazão, que foi cassado por deixar se as sessões cumprissem falta às sessões. Eu estou lendo trechos aqui. A fim de cuidar da própria imagem, não bastará ao Legislativo Federal recorrer a essa solução, que é a cassação. Afinal, Eduardo Bolsonaro passou dos limites e merece não a inércia corporativista da casa, mas uma punição dura, real e imediata. Há 25 anos, quando poupou o então deputado Jair Bolsonaro, a Câmara escolheu desmoralizar-se, que não repita esse erro, agora com Eduardo Bolsonaro. O que você acha? Ele traiu o Brasil? Ele está agindo politicamente de maneira correta, sob o ponto de vista do PL, sob o ponto de vista do que está acontecendo com a família, especialmente seu pai? O que você acha? É uma situação difícil. Eu acho também que o deputado Eduardo Bolsonaro passou dos limites. Não sei se a punição é cassação, como pede o Estadão, mas eu acho que ele passou dos limites. Existem algumas questões, e essa questão das exportações é uma questão nacional que está acima de partidos, que está acima de questúnculas eleitorais, etc., etc. Eles sabem disso, que devem ser vistas sob um ponto de vista patriótico. Palavra desgastada, mas tem que ser usada. Patriótico, quer dizer, é um interesse nacional, né? Manutenção de empregos, manutenção da economia, funcionamento da economia, etc., etc.
Então, é um perigo que nos ameaça a todos e que, num país politicamente civilizado, praticamente obriga as pessoas a se unirem em torno dos interesses nacionais que estão acima dos interesses partidários. Não é provocando vingancinhas, etc., etc. Existe um momento que tem que dizer basta e jogar pelo Brasil. Assim está agindo a maioria dos políticos nacionais. Está lá uma comissão nos Estados Unidos que abarca parlamentares de todas as colorações, tentando resolver esse problema, tentando fazer alguma coisa, né? Nesse momento, você tem que esquecer partidos, interesses eleitorais e tudo, e jogar pelos interesses do país. Uma outra notícia que a Folha deu, assim, com a sua maior manchete, é a Carla Zambelli. Está aí, a Carla Zambelli é presa na Itália após passar quase 2 meses foragida. Vão transformar a Zambelli numa Joana d'Arc. Olhe lá, hein? Ela não é nenhuma santa, mas tem que ser tratada de acordo com a lei. Defesa tenta evitar extradição. Deputada se diz perseguida no Brasil. Ela diz que, se precisar cumprir pena, vai cumprir, mas quer cumpri-la na Itália, que é um país democrático, que o Brasil é uma ditadura, tem um ditador, que o STF e o Xandão, etc., etc. Eu não sei se, talvez eu esteja enganado, se o caso Zambelli merecia uma cobertura gigantesca dessa, afinal, ela é uma figura política, uma deputada federal, mas espera aí, está sendo tratada como se fosse a figura mais importante do Brasil. No caso, a Folha trata a Zambelli acima do caso, totalmente acima. Está aqui o caso está aqui embaixo, o caso do tarifaço. Quando o mundo pega fogo, está aqui o Trump jogando golfe na Escócia, onde ele tem uma propriedade dele. Às vésperas do tarifaço, Donald Trump joga golfe na inauguração do resort de seu grupo perto de Aberdeen, na Escócia. É bom que ele jogue golfe, diz que golfe acalma, né? Então ele vai ficar calminho. Pode ser que ele tenha um ataque. Eu não afasto isso, né? Porque ele é muito mais emocional que racional e não tem compromisso com ele mesmo. Então, se ele disse uma coisa, ele pode dizer no dia seguinte. Por isso, essa aposta de ir até o último instante, né, sem aceitar o que seja, o que possa ser uma verdade, neste momento, eu acho correto. Não dá para aceitar quando a gente tem uma instabilidade tão grande pela frente. A família Maluf fecha acordo e devolverá 210 mil à Prefeitura de São Paulo. Lembra o Maluf? Bom, a família toda envolvida num caso de que se roubou numa obra, acho que é da Avenida Roberto Marinho, essa obra, né? E está aí o Maluf que está cumprindo pena, não sei se já acabou, a pena está mal de saúde e está cumprindo pena em casa, e aí tem que devolver, já está com 19 imóveis penhorados, enfim, estão tentando. E olha, aqui entre nós, será que recuperaram tudo? Será que recuperaram tudo? Claro, a situação de saúde dele não vai permitir que ele volte à política, talvez não volte nem às ruas. Inclusive, a idade vai
podando a possibilidade física do ser humano, e o Maluf está vivendo este momento. A gente não tem acesso a ele, mas ele estaria em cadeira de rodas, numa situação física difícil, e a negociação foi feita pelos filhos dele, que também estariam envolvidos nessa questão. Foi uma grana que ele levou, né, umas comissões de obras. Maluf pode acertar, pode ter certeza, já é uma figura do passado. Deixa eu pegar um pouco da área internacional. Reino Unido diz que vai reconhecer a Palestina se Tel Aviv não agir pela paz. Quer dizer, a situação que o governo de Israel está impondo, não tem desculpa, está impondo na faixa de Gaza, leva o mundo, leva a comunidade internacional a reagir dessa maneira. A Inglaterra, o Reino Unido está anunciando que vai reconhecer o Estado palestino, que é uma derrota para Israel, né? E se Israel não resolver essa questão, não parar, não agir pela paz, é o que diz o comunicado inglês, se Tel Aviv não agir pela paz. Fazendo eco ao anúncio de Macron, Premier fala em acabar com a situação terrível em Gaza. Israel diz que está levando toda a ajuda possível, alimentar e necessária, que esses pacotes de alimentos estão sendo engolidos pelo Hamas, mas as evidências dos noticiários mostram que as coisas não são bem assim. Eu acho que o premier Benjamin Netanyahu tem muita conta, além a conta de corrupção que já lhe é cobrada, ele tem muita conta para acertar com a justiça israelense quando lhe deixaram o mandato. Imagine, agora dizer que a anexação de uma parte de Gaza, transformação num jardim de turismo, isso é uma abominação, uma abominação. O que ele não quer é criar uma situação que antes era considerada a solução do problema, que era 2 estados, um Estado palestino e um Estado israelense. O Estado palestino criado na Cisjordânia e em Gaza. Agora, Israel acha que terá um Estado terrorista ao seu lado, hostilizando Israel o tempo todo. A ONU parece que garantiria, acho difícil essa estabilidade. Enfim, é aí que nós estamos. A coligação de centro-direita israelense, que mantém por um fio Benjamin Netanyahu no poder, não quer essa solução em 2 estados. O tal atirador de Nova York, viu anteontem, um atirador matou 4 em Nova York, que tinha como alvo a sede da NFL, diz prefeito. Foi morto, né? Os Estados Unidos estão distribuindo 140 mil reais por pista. Então, 140 milhões, não, 140 milhões por pistas para aprender, mas não, acho que é 140 mil. Dá uma espiada, procura-se, olha o que ele está fazendo com o Maduro. Tadinho do Maduro. Esse, então, falsificou as eleições. Semana passada meteu uma tarifa no Brasil, depois estava enganado. Realmente é uma figura mais caricata do que política séria. Agora, está numa posição que vai, né? Tem uma historinha aqui que também
tem causado polêmicas. Governo Lula estuda acabar com a obrigação de autoescola para a CNH. Autoescola, no meu tempo, e faz muito tempo, não era obrigatória. Se você queria aprender a guiar, se não tinha nenhuma noção, queria acabar com vícios ao dirigir, você pagava uma autoescola, mas não era obrigatória. Depois ela se tornou obrigatória e agora querem aliviar, né, o pretendente a uma CNH, tirando esse peso que pesa 80% a mais para conseguir a CNH. Não é que acaba com as autoescolas, mas é um bruto prejuízo, porque acaba com a obrigatoriedade de autoescola. Depois tem um outro comentário. Olha, eu acho que tem que acabar mesmo com a autoescola, viu? E exigiu um exame muito, muito duro, porque a gente vê pessoas guiando aí. Um colunista que eu gosto, o Hélio Schwartzman, aqui um colunista da Folha, ele coloca em discussão a questão das tatuagens. Quer dizer, foi proibida a utilização de anestesia geral, etc., por tatuadores, por se tratar de uma operação, de uma intervenção estética. E que tem seus perigos. Qualquer anestesia que adormece a pessoa é perigosa. E aí, o que acontece? Ele diz o seguinte: mas quando você vai fazer cirurgia facial, de seios, etc., também, né, diminuir a barriga, também é cirurgia estética e se admite anestesia. Ele está achando que existe uma incongruência aí do Conselho Federal de Medicina, porque também tatuagem é estético, enfim, não é muito diferente de harmonização. Depende do que a pessoa quer. O que você acha? Você é a favor ou não da anestesia? Ele, no fundo, coloca o seguinte: deve ficar por decisão do cliente, se ele não tiver nenhuma comorbidade, etc., de usar essa possibilidade de anestesia. Pacheco dá sinais de que topa disputar o governo de Minas Gerais. Ele estava resistindo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver. E o INSS? Ninguém está preso. E o INSS? Cadê o INSS? Cadê? Tem uns gatos pingados presos. Cadê? Cadê os bichos grandões? Cadê? Onde estarão? Onde estarão? Não sei. Será que estarão na gaveta de alguém? Ou será que isso aconteceu assim, foi um pesadelo, não aconteceu nada? E o INSS? Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou procurando aqui alguma coisa no caderno 2 para fechar o nosso noticiário de hoje, né? Alguma coisa que a gente tem que mostrar no caderno 2. E é isso, é uma notícia triste, está aqui, a morte de Décio Otero, um dos fundadores do balé Estágio, que uniu dança e ativismo. Ele morreu ontem, com mais de 90 anos, eu acho que 95 anos, é uma figura expressiva da dança e da arte brasileiras. Décio Otero. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Ieda Pompeu, Werlerson Portela, Fernando de Paula
Irene Lopes, Rogério José, Rubens Severo, Gorete Oliveira, Nunes Lima, Eduardo Moraes, Neiva Manicelli, Edivaldo Viana, Eimar Fonseca, Manuela Basile, João Delfino, de Boca Raton, na Flórida, Jorge... Hã? Floripa. Ah, Floripa. Pensei que... Floripa está aqui. Você está com a letra quase hierógrafo egípcio. Jorge Ferreira, de Goiânia, Beatriz Helena, de Sorocaba, e Gilson... O que é? Gilson Barbieri, de Pinhal Grande. Pessoal, torcida, né? Torcida pelo Brasil. Vamos ver se sexta-feira a gente tem uma surpresa agradável. Eu duvido, com a maioria da população duvida, mas sempre há uma esperança. Lembre-se, com tudo isso, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.